Gabriel, será que precisa estudar muito para criar abelha sem ferrão? Olha, eu recebi essa pergunta de vocês aí nos comentários do YouTube já há um tempo. E eu tô um tempo para gravar esse vídeo e tô aqui hoje para responder essa fatídica dúvida. Então separa papel, separa caneta e bora para esse conteúdo. Bom, respondendo diretamente essa pergunta de vocês, teoricamente, não. Você não precisa estudar muito para criar abelha sem ferrão. Só que aí, a gente tem uma grande dualidade. Tem dois caminhos que a gente pode seguir. Um deles em que a gente vai ralar muito e um deles em que não precisa estudar muito para ter bons resultados. O primeiro, se a gente quiser começar sozinho na base da sorte, da tentativa e erro, de sacrificar colônias, como eu sempre digo, na tentativa de aprender. Esse caminho é o caminho que eu percorri no início da criação. Aconteceu comigo a mesma coisa que acontece para a maioria dos alunos que ingressam nos programas de formação da Abelhando Mundo Afora, para a maioria das pessoas que buscam formação científica, depois de já ter perdido muitas colônias, ou de já ter passado por muitas frustrações. Qual que é esse caminho? É o caminho de justamente você se aventurar pelos vídeos de internet, se aventurar pelos conteúdos sem embasamento científico, em qualquer lugar, qualquer informação, de qualquer jeito, de qualquer meliponicultor, de qualquer lugar do Brasil. Você não se atenta a isso, segue uma dica de internet, tenta colocar em prática com as abelhas que estão perto de você, fazendo resgate sem ser necessário, sem saber como fazer, fazendo captura sem saber como transferir, transferências sem saber ao certo a espécie que você está lidando e o que ela necessita depois numa caixa racional, manejo de verificação sem entender quais são os pontos fundamentais, divisões, sem pensar se tem outras colônias para oferecer machos para multiplicação, se tem pasto na região para ter alimentação correta para mais de 1, 2, 5, 10 colônias no seu meliponário. Todos esses pontos são pontos que a tentativa e erro, elas não vão informar você antes de acontecer, antes de dar errado, antes de dar problema. E aí que mora o grande X da questão da maioria das pessoas que passa por isso buscar conhecimento. Porque a gente entende, de um jeito ou de outro, do jeito fácil ou do jeito difícil, que precisamos buscar conhecimento se quisermos ter uma criação de fato segura, que tem bons resultados. Então existe sim um caminho onde você estuda pouco, para tentar criar abelha sem ferrão. Eu não digo para conseguir, para tentar criar abelha sem ferrão. Só que é um caminho que vai levar apenas a um resultado final, que é o que todo mundo passa, e eu falo com propriedade porque eu já vi mais de 4.000 alunos passarem por esse mesmo caminho. A grande maioria dos alunos que estão na nossa base, de quase 5.000 alunos que já atravessaram o programa, passaram pelo mesmo caminho. Um caminho que eu passei, que a maioria dos meliponicultores já bem experientes que eu conheço hoje já passaram, um caminho de frustração, de não ter um caminho seguro para seguir, de não ter um conhecimento que você pode abraçar, fechar os olhos e confiar para poder seguir. É um caminho que você não precisa estudar muito para tentar criar abelha sem ferrão. Só que depois que você passa por essa tentativa e dá errado, aí você precisa se dedicar aos estudos. Agora, existe sim um caminho onde você não precisa estudar muito e consegue criar abelha sem ferrão. Quando você tem um conhecimento direcionado, quando você tem um método para seguir, quando você tem a ciência embasando tudo que você está fazendo de manejo, dos conhecimentos que você está obtendo para criar suas abelhas. Esse caminho é o caminho do conhecimento que a gente sempre diz nas nossas lives, nas nossas aulas aqui do canal, nos vídeos do canal, lá dentro do programa Abelhando 100%, quem for aluno aí sabe. Esse caminho você consegue, estudando poucos minutos, poucas horas por semana, por mês, criar as suas abelhas com segurança e com ótimos resultados. E eu não tô aqui para vender um curso para vocês, não. Eu tô falando com sinceridade, abrindo meu coração. Eu vejo muita gente que tá entrando na meliponicultura agora, que tá querendo começar pelo caminho mais fácil, seguindo dicas, chega no canal comentando, eu vi em tal lugar que tal e tal coisa, é assim que funciona. Mas o outro fala embaixo que viu em tal lugar que é de tal e tal jeito. Aí você pega de onde eles tiraram a informação, um tá vendo de um meliponicultor que tá no Amazonas, e o outro está vendo de um meliponicultor que está no sul do Brasil. Sem se atentar que a região muda muito, muito a criação, as espécies, o clima, a vegetação. Gente, a gente está lidando com um ser vivo e com várias espécies deles, Brasil afora, com colônias extremamente inteligentes, organizadas. Se a gente não entende, respeita e adequa o nosso manejo ao que o nosso clima, o nosso ambiente, as nossas colônias, os genótipos que nós mantemos estão precisando, nós não vamos conseguir ter resultados eficientes. E é por isso que você tem que ter conhecimento, para conseguir decifrar isso, para conseguir entender a língua das suas abelhas, o que elas estão falando, o que o ambiente da sua região está pedindo a você que adeque no seu meliponário. É isso que é ser um meliponicultor consciente.
E como eu disse, mais uma vez, eu não vou te vender nenhum curso agora. E aí, gostou desse vídeo? Então eu tenho 3 coisas para falar para você. Primeiro, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E por fim, mais ou menos importante, para você se aprofundar mais no universo das abelhas sem ferrão, eu quero te convidar para conhecer a nossa área de membros aqui do canal Abelhando o Mundo Afora. A gente tem 3 planos diferentes de membros aqui do canal e cada um deles com seus benefícios. Todos incríveis. E para você conhecer é muito simples, é só aqui ó, do ladinho do botão de se inscrever embaixo dessa página você clicar em Seja Membro. Lá tem um vídeo meu onde eu explico mais sobre os 3 planos para que você possa escolher o que melhor se adequa à sua realidade. E eu tô lá dentro da área de membros esperando por você. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até a próxima.